Olá, gente. Meu nome é Mário e é com muita alegria que eu inicio esse programa, esse novo projeto aqui no Ospod Studio. Um cliente novo, o nome dele é Douglas. Ele é coaching de alto rendimento esportivo. Então, vocês vão conhecer ele aqui. A gente vai falar bastante sobre futebol, sobre esporte de uma maneira geral. E aproveitar o hype de agora, que é a Copa do Mundo. Vamos falar de seleção brasileira hoje. O nome do programa é Fute Raiz Resenha. E eu vou apresentar agora o novo hosting do nosso estúdio aqui, que vai estar rodando aqui no nosso estúdio, desse grande podcast que é Fute Raiz e Resenha. Douglas, prazerzaço receber aqui você no nosso estúdio. E eu queria começar com um tema aí bastante relevante, né? Falando um pouco. Primeiro, assim, vamos começar. Eu queria que você se apresentasse. Você é Douglas. Qual que é o objetivo do seu programa, né? Entender um pouquinho ali qual que é a nascente, a ideia, o que você vai falar, o que você pretende falar aqui. E também falar, a gente já pode começar, inclusive, falando sobre futebol brasileiro, sobre a questão da boa fase, né? Ou não. Ou será que o futebol brasileiro está numa boa fase? Ou seria uma ilusão? Seria somente um hype? Douglas, vamos lá. Quero te ouvir. Beleza, prazer é todo meu estar aqui na cidade raiz também, de Osasco, onde eu nasci também. E vamos lá, meu nome é Douglas Messias, e sou coach de alto rendimento esportivo e estamos aí, justamente aproveitando esse momento aí da seleção, mas já deixando aí a sua pergunta, vamos lá. Se encontra num momento bom o futebol brasileiro ou é uma, sei lá, vamos dizer assim, uma fase? É uma coisa para se discutir, né? Embora a gente já tenha um autoconhecimento aí do futebol de verdade, futebol raiz de 94, 2002, que foram os futebol campeão, na verdade. E assim, acho que tem que melhorar muita coisa tem que se melhorar. E o que acontece desde a base, o futebol, os atuais que estão lá na seleção, até mesmo a convocação. E mais para se chegar a nível de título, vamos dizer assim. Vamos torcer, né? A gente é brasileiro, a gente torce pelo momento ideal, mas a gente fica meio com um pouco o pé atrás, por conhecer um pouco do ambiente do futebol e do verdadeiro futebol raiz, que foi campeão lá, o último em 2002, há nada mais nada menos que 24 anos atrás. Legal. A gente está com um time que recentemente passou por muitas renovações, a começar pelo técnico, né? E a gente viu que, assim, se a gente comparar o técnico atual com toda a bagagem que ele tem, se a gente olhar resultado e comparar com os anteriores, por exemplo, se a gente pegar aí a época do Tite, o Tite em vésperas de Copa estava voando com números muito positivos, né? E agora a gente tem um técnico que é muito renomado, né? Que está trazendo uma renovação. A gente entende que isso é difícil, né? A gente renovar uma seleção brasileira, resgatar aquela autoridade que tinha, né? Até 2002, né? 2002, né? 2002, isso. Que foi quando a gente teve o último Penta, o Penta. O Penta. Então, assim, a minha pergunta é, hoje, pensando em tudo isso, a gente tá numa boa fase ou é só uma ilusão? Cara, eu sou muito objetivo, tá? Sou muito objetivo e assim, eu acho que o intuito também desse podcast é mais ou menos isso. Então, assim, pelo fato de ser objetivo, a gente tem técnico, a gente também tem várias estrelas do time. Para ele unir essa constelação, vamos dizer assim, não é nada fácil, mas é um cara renomado, é um cara que ele tá ali, não é por acaso. Não é por acaso que ele tá ali. Agora, na minha opinião, infelizmente é uma ilusão. Tem que, vamos supor, eu gostaria até de, não vou transferir uma responsabilidade, gostaria de estar tete a tete com ele aqui, mas, enfim, se fosse perguntado para ele, de imediato, que a seleção, o próprio brasileiro em si, né, a gente é muito competitivo e imediatista no futebol. Não só com seleção, mas com todos os clubes, desde Série A, B, C e D. Então, por esse fato, a gente é muito competitivo e essa parte do resultado, entendeu?
A gente nada menos que 5 vezes campeão do mundo. Então a gente não vai querer qualquer um ali e a gente quer o nosso futebol extremo, vamos dizer assim. E infelizmente hoje em dia não é o que acontece. A última de 2002, a gente sabe o que aconteceu, a gente foi campeão e de lá para cá são nada mais, nada menos que 24 anos. Então assim, mas se for levar ao pé da letra, 80% que está ali é o futebol brasileiro, não é o futebol raiz, mas não vou dizer que é 80%, vamos, 60% infelizmente é ilusão. Espero que a gente conquiste esse hexa, mas vamos deixar para ver o que vai acontecer, né? O desafio é grande, né? Exatamente, o desafio é muito grande, é muito grande. Vamos dizer um pouquinho assim, se for comparar, antigamente a seleção brasileira entrava dentro de campo, todo mundo respeitava, né? Não sei se trata de hoje em dia ser a mesma coisa. E aí a gente vai fazer uma próxima comparação aí, se a gente pegar não vai ser no começo agora, mas nas quartas, logo, uma Argentina, uma França talvez pegue na final, Espanha, sabe? Até mesmo Portugal, Alemanha. Então, assim, infelizmente, hoje, o futebol que nós temos hoje, em termos de seleção, está se deixando um pouquinho a desejar e um pouco de ilusão também. Perfeito. Vamos sair um pouco da esfera de seleção, vamos pensar um pouco no nosso campeonato brasileiro, né? Pensando em campeonato brasileiro, ele é mais competitivo que alguns campeonatos europeus ou não? Sim. Eu acho que o campeonato brasileiro, em falar no geral, eu acho que é o mais competitivo do mundo. Campeonato brasileiro. Tanto é que nós pegamos, os empresários, até mesmo os times, tem a capacidade de pegar os nossos jogadores daqui e levar para time de ponta, Europa, sabe? Real Madrid, França, enfim. Então, assim, com certeza, sem a menor sombra de dúvida, o nosso futebol brasileiro é o mais competitivo do mundo. Perfeito. Então, quando a gente fala competitivo, a gente está dizendo que os times brasileiros, eles estão equiparáveis, eles são equiparáveis um com o outro. Mesmo um time grande tem muitas dificuldades, às vezes, para ganhar de um time pequeno, né? E lá na Europa, até pela questão financeira, né? A questão de poder de compra, né? Então, existe uma discrepância muito maior lá na Europa do que aqui no Brasil. Então, é nesse sentido que você diz que é bastante competitivo aqui. Exatamente. Legal. Agora, se a gente olhar para o futebol brasileiro ou mundial, o que era antes, né, e o que é hoje, você, na sua visão, você entende que ele se tornou muito mais tático do que um futebol bonito? Boa pergunta, interessante. Hoje é questão de evolução, né? Isso é questão de evolução, não só o futebol, mas as máquinas, enfim, tudo é questão de evolução. E o futebol evoluiu muito. Hoje em dia você corre muito mais do que corria antigamente. A marcação totalmente já mudou bastante. Então, assim, o futebol de antigamente era mais, vamos dizer, quadro a quadro, mas a marcação era diferente. Mas isso varia de acordo com hoje em dia, fala assim, você vai jogar, então para você ter um total domínio do jogo, mas não estou dizendo para você que o total domínio do jogo representa os 3 pontos ali. Nem sempre funciona dessa mesma forma. Tem jogos aí que a gente assiste o time com posse de bola com 50, 63, até mesmo 70% de posse de bola até o final do jogo e de repente está 0-0, no final ele toma um gol que é do time que está com menos posse de bola. Então o futebol, ele é apaixonante simplesmente por causa disso. Nem tudo se explica no futebol. Não dá para... É uma caixinha de surpresa, como diziam os antigos. Então é mais ou menos por esse nível, entendeu? Então ele se tornou, na sua visão, mais tático. Bem mais tático e como a gente está falando, né? Tudo evoluiu. O jogador mesmo, hoje em dia, ele é feito... vamos supor, N variáveis aí, de tanto parte médica, parte de evolução mental, a gente tem, né, um time aí que não precisa se falar muito com relação a isso, o rapaz, é o próprio Abel Ferreira, que lançou até um livro com relação a isso. Então, aqueles que não acompanham
esse tipo de pensamento, infelizmente, vão acabar ficando para trás. E isso que eu estou falando não é um simples acordo, não. Isso é um fato. Legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre... Vamos entrar no bloco da seleção de brasileira novamente. Vamos pensar assim. Hoje, a seleção brasileira, ela está inovando, tá? E toda seleção, ela precisa ter um líder, né? E muito se fala do Neymar, mas assim, na prática hoje, pensando na convocação que foi feita, quem é o verdadeiro líder da seleção brasileira? Boa pergunta. Vamos supor, vamos falar de Neymar, tá? Vamos falar um pouquinho de Neymar. O Neymar, ele era um líder dentro de campo quando ele representava performance em gol, tá? Vamos deixar um pouquinho mais claro? Beleza. Vamos pular para 94, vamos voltar para 94. Em 94 nós tínhamos, era Dunga e Mauro Silva no meio de campo ali. Quem que era o capitão da seleção? Era o Dunga. Então o Dunga, a gente sabia que ele tinha aquela movimentação, aquela raça, que infelizmente tem 10, 20% de seleção hoje em dia que faz isso, que é aquela raça que o Dunga representava. E a história mostrou que aquele era um líder eficaz e chegou no objetivo que ele queria, que era o principal, que era levantar uma taça, que era de 94. Então esse era um tipo de líder que deu o resultado. O Neymar, quando ele aplicava a liderança dele em gols, vamos dizer assim, isso, digamos assim, há 2, 3, há 5 anos atrás, vamos dizer assim, ele representava mais. Mas para um tipo de líder igual aquele de 94, infelizmente a gente não se encontra na seleção. Também é uma parte a ser explorada, mas isso aí a gente tem que deixar pro capitão lá, que é o capitão não, o próprio técnico da seleção, que é o Ancelotti. Tá, então, mas assim, quem que seria então o nome? Rapaz... É o Neymar? Não é o Neymar? Não é o Neymar. Não é o Neymar porque e isso faz falta. Eu vou falar pra você que isso infelizmente faz falta. Cara, um cara mas ele é reserva. Ele, se eu não me engano, ele tá como reserva no Flamengo. Seria o Danilo, que é um zagueiro, sabe? É um cara que ele tá lá atrás. Com relação ao goleiro, poucos os goleiros se dão muito bem lá fora, mas são poucos de falarem dentro de campo. Então, assim, o que me vem à memória agora poderia ser o Neymar, que seria o principal. A gente tem o Endrick, mas é muito novo ainda, ele está lá na frente, então ele tem muito pouco liderança com o grupo. Parte mais ou menos por esse lado, sabe? É um cara que antigamente, como o próprio nome do programa fala, o raiz, o jogador raiz, ele representava bem. E é o que está faltando hoje em dia na seleção. Então, assim, por mais habilidade, talento que o futebol brasileiro tenha, infelizmente, a gente deixa pecar um pouco por esse lado aí. Tá. E o Vini Júnior? Ele deve alguma coisa para a seleção? Não, o Vini não deve nada. O Vini, aonde ele joga, que é o Real Madrid lá, ele... Nossa, é um talento indispensável, e na seleção ele chega e ele representa, e assim, mas vamos lá, vamos fazer uma comparação boa. Há tempos atrás, nas outras seleções, a gente tinha não só 1, nem 2, 3, até 4 jogadores que, se não desse certo com fulano, toca para ciclano, toca para Beltrano, que Beltrano vai, fulano, ciclano ou Beltrano tem a possibilidade e a capacidade de resolver, entendeu? Hoje em dia, temos o Vini, aí com a possibilidade da volta do Neymar agora, possibilidade, né? Porque a gente tá, infelizmente, aí, a gente sabe que ele tá com uma leve contusão aí, então, assim, espero que o departamento médico consiga resolver isso aí o mais rápido possível. E, então, se tratando de Vini Júnior, se o Neymar... Aí que tá. Qual seria a convocação do Neymar? Para ele, de imediato, fazer logo a estreia no primeiro jogo da seleção? O técnico vai deixar ele 45 minutos, por exemplo, estreando, ou vai deixar 45 minutos no banco para entrar no segundo tempo? O Vini já não. O Vini ele já entra, a gente sabe da probabilidade e da enorme constância que ele tem no Real Madrid. Então, hoje ele é um perfeito titular da seleção brasileira. E o Endrick, ele pode virar um protagonista rápido demais? Boa pergunta.
Ele entrando, acredito eu que o Lancelotti possa colocar ele como 9. E ele colocando como 9, e a tendência dele é exatamente acontecer isso. E agora eu não sei qual que seria a posição do Neymar. Ele vai recuar um pouco o Neymar? Se ele for recuar um pouco o Neymar, o Vini fica pela direita ali, pela esquerda, na verdade. O Neymar meio que de 10 ali, um meio atacante, e o Endrick de 9. Então, a probabilidade é tudo o futebol ali se encontrar, entendeu? E aí a gente espera o melhor possível. Vamos tentar pensar por esse lado. Perfeito. Vamos falar um pouco de talento, né? O Brasil, ele forma talento, né? Ele revela talento e forma mal, na sua opinião? O que você acha? Com certeza. E é por isso que esse podcast está vindo à tona. Cara, a gente veio carregado de um século, vamos falar bem assim, um século, são 100 anos aí de considerado o Brasil o país do futebol. Ponto. Beleza. Brasil, o país do futebol. Aí fica uma pergunta. Tá, o Brasil é o país do futebol. Se eu for analisar qual que seria o jogador de futebol hoje, brasileiro, mais profissional falando, qual que seria hoje em dia? Ficaria difícil apontar. Fulano, ciclano, beltrano. Vamos dizer, o Neymar é profissional? Deixa um pouco a desejar. Eu tô falando assim, o Vini é profissional? É profissional. O Vini é até um cara profissional. João Pedro, tá lá no Chelsea, é profissional. Estevão é um cara profissional? Mas eu tô falando a nível de seleção brasileira. Então, quando se fala nível de seleção brasileira, vamos lembrar de Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo é do outro lado, é de Portugal, mas é um dos jogadores mais profissionais que eu já vi até hoje em história de futebol. E quantos Cristiano Ronaldo, vamos dizer, que a gente tem no Brasil? Exatamente. A gente tem uma excelência na revelação de jogadores, porque aqui seria como se fosse um centro de revelação. Mas na hora de formar, aonde a gente deixa pecar, entendeu? Na revelação de jogadores, vamos lá, de 10 ou de 50, de 100, quantos Cristiano Ronaldo que saem? Pelo fato de ser o país do futebol aqui, deveria de sair 10, deveria de sair, a cada 50, que saia 5, pelo menos. Mas a gente não vê, a nível de Cristiano Ronaldo a gente não vê. Então, a visão que a gente tem hoje, infelizmente, do nosso futebol, ela até mesmo na base, a base está sendo boa, feita no nosso futebol? Tá, em alguns clubes. Em alguns clubes a base está sendo boa e bem aproveitada. Mas no restante da carreira, até mesmo vamos deixar em pauta aqui um futuro candidato aí à bola de ouro, a campeão futuramente de seleção, o próprio Endrick. O Endrick é um rapaz hoje que ele saiu do Palmeiras, fez uma excelente campeão brasileiro, saiu daqui, foi para um time do exterior lá, que foi para o Real Madrid, não se deu bem lá, foi já contratado para o Lyon, tá estourando lá no Lyon. A tendência é essa, a tendência é ele subir. Agora, tudo vai do staff, tudo vai do empresário, tudo vai do time que ele tá jogando, entendeu? E com relação ao Endrick, nós temos que ter mais jogadores focados e modelados na instituição e do jeito que ele tá seguindo, entendeu? Mas assim, a comparação que você falou é extremamente importante e decisiva. Eu vou deixar uma pergunta aqui pro público, vamos dizer assim. O Endrick tá indo numa trajetória boa? Tá. Mas entre o Endrick para ele chegar no Cristiano Ronaldo, tá muito longe ainda. Você entendeu? Então assim, a gente tem que ter muita revelação, mas nem tantas como o Endrick. E digamos assim, até chegar no Cristiano Ronaldo tem muito chão ainda. Entendeu? Perfeito. E o Endrick, ele seria esse jogador jovem que mais impressiona hoje, ou a gente teria outro dentro da seleção brasileira? Não, com certeza é o Endrick. Com certeza é o Endrick. Infelizmente, falando por causa teve uma lesão, o Estevão, né? O Estevão, infelizmente, teve uma lesão aí recente, e o próprio Rodrigo, o raio do Real Madrid, né? Porque, vamos falar de seleção ao pé da letra, e a nível de título, seria Estevão, do lado direito ali, Raio, aqui no meio de campo, ali no meio atacante, seria Estevão, Raio, Vini Júnior, e na minha opinião, o Endrick aqui. Rapaz, esses quatro caras linha de frente, seria uma seleção para bater de frente com Argentina, com Espanha, França e até mesmo Alemanha. Mas por causa dessas duas faltas, que são nada mais, nada menos que, sei lá, 50%, 60% do time, do ataque do futebol brasileiro, o Estevão e o Raio, deu um pouco uma complicada. Mas acredito que o Lancelotti ele tenha
A capacidade a gente não tem que discutir com relação a isso, mas eu acredito que ele tenha bons planos para... E esse time atual que foi convocado, falta personalidade para esse time que está indo para a Copa do Mundo? Falta muita personalidade, falta. Porque se fala de personalidade, a gente vai lembrar de Romário, a gente vai lembrar de Edmundo, a gente vai lembrar de próprio o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, cada um, sabe, o Kaká. Então, esses caras, quando eles tinham aquela personalidade, e eles, além da personalidade, eles decidiam dentro de campo. Não estou falando que os jogadores de futebol hoje em dia não decidem. Decidem, normal. Mas a personalidade, ela diferencia o craque. Entendeu? Aquele que tem exatamente isso que a gente está falando, a personalidade. Então, poderiam ali, cada um deles, tentar adquirir, mas, enfim, a personalidade acho que nasce, né? É uma coisa meio que, embora a gente está falando a nível Brasil, né? Mas falta, na minha opinião, falta muita personalidade para cada jogador ali. A seleção brasileira hoje, ela assusta alguém? Direto, hein? Direto e reto essa foi boa. Cara... Se falando assim essa Copa aumentou, né? Tem que fazer até um levantamento aí para ver o número de jogos. Tem bastante jogos agora. Mas a primeira, a segunda, a terceira fase ali, dá para até ir. Agora, na real mesmo, se passar daí da terceira fase, tá bom. Mas para assustar mesmo, como eu falei, se passar até chegar entre os grandes, que seria França, Espanha, Alemanha, Portugal... É complicado. Pra gente bater de frente com esses caras aí. Mas se a gente fizer uma analogia, comparação com 94 o Brasil também estava totalmente desacreditado, né? E no final das contas acabou sendo campeão, né? Será que a gente não consegue fazer uma analogia com a época atual? Consegue sim, porque o futebol como a gente fala, né? Eu venho da época raiz, então o futebol é uma caixinha de surpresa. A gente tem um belo, mas um excelente... Eu vou ficar nessa questão. A gente tem um excelente técnico. Espero eu que ele possa resgatar isso no futebol brasileiro. Porque é um gigante adormecido. Entendeu? Então é isso que aconteceu em 94. Nós temos as plenas condições de fazer acontecer aqui em 2026. Então é isso. Pessoal, o Mário precisou dar uma saidinha. Ele recebeu uma ligação, precisou dar uma saidinha. Mas aí eu vou continuar apresentando aqui o Fute Raiz Resenha com o Douglas. Eu sou o Luan aqui do Ospod Studio, também trabalho aqui, mas na parte da edição não apresento muito, mas hoje eu precisei fazer essa alteração, essa substituição aí com o Mário, beleza? Então, Douglas, falando sobre personalidade no futebol brasileiro, que a seleção tá em falta, esses dias o Zacarias Labiai fez um golaço aí no jogo Putz, vou falar do Corinthians, né? Tranquilo. Tem que falar dele, né? Esse time aí abençoado. Não tem jeito. Fez um golaço, né? Não dá pra deixar de falar. O que você acha aí que ele agrega, né, no futebol brasileiro? É um cara diferente lá de Marrocos, né? Não é tão comum. O que você acha? O que você tem de opinião sobre ele? Exatamente, cara. É justamente o que o futebol brasileiro está precisando, né? É assim, como a gente comentou no bloco passado aí, a gente revela bastante, né? Com qualidade isso. Só que assim, com o decorrer do tempo, o que acontece? Infelizmente, vamos falar aqui, pegar um pouco pesado, mas a própria mídia e a imprensa acaba meio que fazendo uma pressão na maioria dos jogadores aí, porque assim, hoje o futebol tem minutagem, tem tempo e muito pouco treinamento. Por que é muito pouco treinamento? Por causa justamente de um jogo em cima do outro, entendeu? A gente tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Então, assim, são quatro ou cinco campeonatos aí durante o ano. Se você pegar os times que mais jogam aí, 75... é uma série absurda aí de jogos. Então, o que acontece? Com esse tempo aí, muitos jogadores acabam não treinando. Então, o que acontece? A gente tem que pegar uma oportunidade dessa, um cara que veio de fora, e acabou mostrando a essência do futebol brasileiro. O quê? O que é a essência do futebol brasileiro? O cara pegar num cruzamento ali meio que aleatório, que também é escasso no nosso futebol hoje. Sim. Um cruzamento na medida e, na consequência, ele pegou a bola na veia e acabou colocando a bola no canto, entendeu? Sim. Então, a gente teria que estar ressaltando esse tipo de jogada aí, porque, infelizmente, no futebol brasileiro é meio que escasso ver esse tipo de coisa. Com certeza. Ele fez um golaço, vou passar aqui pro pessoal ver, dar uma olhadinha aqui.
golaço, realmente não é tão comum da gente ver um gol Exato. desse feito aí, né, no futebol brasileiro. Exatamente. Na verdade, por se tratar do Brasil e do futebol brasileiro, isso aí a gente deveria de ver a cada final de semana, né? Porque, Com certeza. ou seria de quarta e domingo, a gente deveria ver uns gols desses assim, porque, digamos assim, a qualidade e a categoria do jogador brasileiro, ela tem que se sobressair. Não a cada ano, sabe, igual, a gente tá chegando na Copa do Mundo aí, e eu espero ver gol desse jeito aí, de preferência do Brasil, tá? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, Se Deus né? quiser, vai ter. A gente já tem aí logo o amistoso aí contra o Panamá, vamos ver no que vai dar e bola pra frente. É isso. Então, para finalizar aqui, finalizamos esse tema aí de personalidade do futebol. Agora indo pro futebol mais moderno de hoje em dia. Você acha que o VAR melhorou ou estragou o futebol hoje em dia? Rapaz, o VAR tá meio complicado, hein? Tá bastante complicado. Então, assim, o que acontece? O VAR seria uma ferramenta de utilidade, assim, extrema, né? Só que é o VAR de um lado, aí acaba que, vamos dizer assim, favorecendo certos times grandes ou não. Aí o juiz tem uma interpretação, aí é de acordo com a bola saiu ou não, o impedimento. Rapaz, eu vou falar a real pra você. Eu sou apaixonado pelo futebol, como a maioria do brasileiro, mas a maioria dos amigos meus falam que depois que o VAR entrou no futebol, você acaba perdendo 2, 3, 5 minutos numa interpretação ali, entendeu? Então, assim, até mesmo nisso, a gente teria que se igualar, por exemplo, a país de primeiro mundo, vamos dizer assim, né? Porque lá fora, 1 minuto, no máximo 1,5 minutos, estourando 2 minutos, os caras já resolvem e vida que segue. Agora, aqui no Brasil é uma coisa... tem que se melhorar muito. E a gente achou que com o VAR ia acabar os erros, acabar tudo isso, mas a gente vê às vezes, juiz vai, olha no VAR, fica 5, 10 minutos às vezes, né? E mesmo assim continua com um erro, né? É um negócio absurdo. Exatamente. Assim. É porque é uma equipe, né? É uma equipe. Então, assim, mas só que a autoridade maior do campo é o juiz, beleza? Só que, assim, quando ele vai pro VAR, tem uma equipe lá em cima, lá na cabine, lá. Então, assim, ficam todos ali dando as opiniões, isso, aquilo. Então, assim, é um diz que me disse, mas quem decide é o juiz. Mas, infelizmente, é complicado, cara, por esse lado aí. Deveria ser para benefício e agilizar e ajudar o futebol, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente... É complicado. Complicado. E hoje em dia, você acha que o jogador brasileiro, o europeu nem tanto, mas o brasileiro reclama demais do juiz, de qualquer coisa, de falta, qualquer besteirinha? A gente tem um caso aí que é o Luciano. O Luciano tem essa fama, né? De que qualquer toque na bola, ele já vai falar com o juiz. O que você acha sobre isso? Rapaz, se for... Infelizmente, né? Vamos levar um pouquinho, deixar um pouquinho o futebol de lado e vamos partir pro lado brasileiro. Isso é o jeitinho brasileiro, cara. É uma coisa assim que, infelizmente, né, cara? Se a gente for... É um vício, tá? É um vício e tudo que é vício, na minha opinião, deveria ser deixado um pouco de lado. Eu acho que o jogador, quando entra dentro de campo, ele tem que ter foco. Ele tem que ter foco e determinação para fazer o que o técnico pediu para ele fazer e ponto. Juiz é um caso à parte. Uhum. Assim, se o cara não for reclamar com o juiz, ele tem que simplesmente fazer o que o Zacarias Labiá fez aí, entendeu? Vem lá de fora e mostra pra gente no nosso futebol o que tem que se fazer aqui. Aí o que acontece? Cara, não é... Isso é um vício, cara. Isso é um vício. Se a gente... Vamos partir pelo outro lado agora da alta performance. Alta performance no futebol. Você já viu o Cristiano Ronaldo fazendo isso? A gente já viu o Messi fazendo isso? A gente já viu o o Mané que tá lá no Al-Nassr, né? Isso, esse tipo de cara de alta performance, sabe? Os caras que realmente são focados. Eles não fazem isso, porque eles estão preocupados em liderar, em entrar lá dentro, fazer o serviço bem feito e sair com os 3 pontos. Essa que é a resolução, entendeu? Jogar o futebol, né? Que às vezes a gente acha que os caras aqui nem querem jogar futebol, quer mais reclamar com o juiz do que... Às vezes o cara tá com a oportunidade de fazer uma boa jogada, para o lance... Tenta cavar uma falta, né? Que muitas vezes não é, e ainda reclama com o juiz. Que não foi falta. Então, você acabou de pegar num gancho mais interessante ainda. Se você pegar vários jogadores brasileiros aí, infelizmente, na hora do vamos ver mesmo, na hora do gol ali, não são todos, tá? Mas ali a minoria, ou enfim, tem uma pequena parcela aí que, infelizmente, eles preferem cavar um pênalti ali e jogar a torcida do estádio toda contra o juiz. Isso não é... Sabe, isso acaba infelizmente, estragando o esporte, né? Estragando o espetáculo, né? Com certeza. E aí, às vezes, a pessoa tá lá de boa, o juiz tá lá, não tá cometendo muitos erros, só que aí o jogador, por tentar cavar essa falta,
cava a cova do juiz, porque aí a torcida já começa a xingar, já vem imprensa, aí já fica aquela semana inteira falando daquele lance que às vezes o juiz nem tem culpa, é o jogador que tentou cavar a falta. Né? Exatamente. Então, mas esse é o jeitinho brasileiro, né, cara? Só que assim, isso pra se mudar, não é da noite pro dia, cara. Infelizmente é uma coisa que tá enraizada no nosso futebol, a gente tá falando até de futebol raiz. Então, assim, tá enraizada no nosso futebol. Então, assim, para que se tome uma outra linha de raciocínio, um outro processo, tem que se mudar a narrativa, mudar o pensamento, igual o próprio o Abel fez naquele lançamento do livro dele, né? Então, como mais uma vez falando, né? A gente é obrigado a ver os caras vindo de fora pra... mostrar pra gente que é o futebol mesmo, né? Exatamente, entendeu? No nosse país, né, cara? É complicado, né? É complicado. Por isso que a gente tá aqui pra tentar dar um norte aí e realmente dar uma mudança aí, porque às vezes fica meio constrangedor e até um pouquinho chato de ver o próprio nosso futebol. É isso. E falando em futebol moderno, assim, comparando com antigamente, você acha que aquele camisa 10 clássico hoje em dia tá em falta ou o pessoal mudou o estilo de jogo, não tem mais aquele tanto camisa 10 que a gente via antigamente, como Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho? Hoje em dia é raro, quase não tem, na verdade, né? Se a gente falar um nome, eu acho que a gente não tem comparação com o Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. O que você acha sobre isso? Excelente pergunta, cara. Excelente pergunta. E olha, na minha opinião ainda, o futebol, tanto moderno como... Se você pegar um técnico bom, se ele tiver uma metodologia diferenciada, ele vai fazer a diferença ali. Mas na minha opinião... e isso que eu tô dizendo tá escrito, foi passado pelas Copas passadas. O futebol se resolve no meio de campo. Se você tem uma equipe definida com um ou dois ali, camisa 10 bom mesmo no meio de campo ali para fazer a bola rolar, meu amigo, é muito difícil você ganhar de uma equipe dessa. Então, assim, e como na própria pergunta, tá escasso? Muito escasso. O último, por exemplo, vamos falar de Palmeiras. Cadê o Veiga? Né? Infelizmente ele passou um bom tempo, acabou que, eu não sei se foi estresse de fadiga do próprio time também, mas o Abel é um cara muito moderno, como você está falando, Sim. E aí acabou perdendo espaço, o Veiga, né, um pouco, e acabou ficando meio que na reserva, só que assim, aí quem tá lá na reserva dele hoje é o Maurício, um cara que não me agrada nem um pouco, não joga, sei lá, 20% ou 30% do que o Veiga joga, mas enfim, pelo próprio desgaste da situação, o Veiga acabou se desvinculando do clube e foi para fora. Então assim, como você acabou de falar, o futebol, o camisa 10 raiz mesmo, tá difícil. A gente tem hoje, posso falar para você, o rapaz do... Puta, depois você corta isso aí. Como é que é o nome dele, mano? Tem o Alan Patrick, do Internacional. Do Internacional. Isso. E temos do Cruzeiro, como é que é o nome dele? É o Matheus Pereira. Matheus Pereira, boa. Matheus Pereira. Então, assim, são esses aí. Digamos assim, tem no Bahia, lá do Rogério Ceni, o 10 lá, o que era da seleção também. Everton Ribeiro, entendeu? Então, assim, a gente pode contar nos dedos hoje. Aí, ó. Alan Patrick, Internacional. Matheus Pereira e Everton Matheus Ribeiro. Pereira, Everton Ribeiro. E tem um cara, mas assim, esse cara é muito... vai dar o que falar. É o tal do Memphis, né? O tal do Memphis Depay. Memphis, né? Mas ele não parece ser aquele 10 armador, né? Ele joga mais pra frente, parece, né? Não é, como, por exemplo... Até o próprio Matheus Pereira, eu acho, né? Você vê que ele tá mais recuado, é aquele cara que vai mais buscar a bola lá na zaga, né? Que procura fazer aquela intermediação da defesa pro ataque. Agora o Memphis tá mais lá no ataque, né? Mas parece que joga como um centroavante, um falso 9, algo do tipo, né? Exatamente. Mas é como se fosse um 10 moderno, né? Igual a gente tá falando. Os 10 que a gente tá falando é raiz mesmo, mas são aqueles que a gente acabou de falar. Mas esse Memphis aí... Cara, é um bom jogador? É um bom jogador. Custou o que... Realmente vale o que custou pelo Corinthians aí? Não sei. Aí é a questão deles que tem que rever. Aí eles que decidam, né? Exatamente. Mas é um 10 aí dos modernos, cara. Mas faz muita falta. Muita falta os camisa 10 aí. Agora, falando em momento atual do futebol brasileiro, assim... A gente sabe que tem Palmeiras, Flamengo... eu acho que esses daí são o top 1 e top 2. Não dá pra saber a ordem, mas é o top 1 e o top 2 do brasileiro. Você acha o melhor que sim tá em momento atual pra você hoje? Cara, não é... Os próprios números falam, né? Então, assim, o Palmeiras no último jogo aí acabou jogando contra o próprio Flamengo, justamente pela liderança, acabou abrindo aí 8 pontos de vantagem. Sim. Então, assim, como você acabou de falar. Infelizmente, os clubes chegaram num ponto aí que os dois estão nadando de braçada, vamos falar assim, com relação ao restante dos outros times do futebol brasileiro. Cruzeiro, Fluminense, Atlético Mineiro, que é o Galo,
E a sequência aí, digamos assim, até mesmo, vou falar uma coisa aqui que vai ser meio um pouco, vai dar o que falar. Times da nossa infância, que a gente conhecia como próprio Santos, Corinthians, São Paulo, infelizmente perderam espaço. Quem que tá na Libertadores hoje? Quem que tá disputando uma bela partida da Libertadores hoje? Mirassol. Sim. Então, assim, times grandes acabaram. Agora o Corinthians voltou a disputar aí a própria Libertadores, mas depois de um bom tempo que eles ficaram ali bastante Afastados, Sul-Americana às vezes nem passaram, caíram na pré-Libertadores. O próprio São Paulo hoje está na Sul-Americana ali, mas em termos de Libertadores, nada. E quando esses caras vão lá para disputar esse tipo de campeonato aí, infelizmente eles deixam a desejar aqui no nosso campeonato brasileiro, porque se você olhar a tabela, Corinthians, Santos, tá tudo lá para baixo lá, e Sim. São Paulo tá na às vezes eles não tem como priorizar, mas a gente vê muito também, por exemplo, você citou o Mirassol, é a dirigência, né? A gente acha que às vezes é o campo que não entrega, mas a gente vê, por exemplo, o Mirassol, uma boa dirigência, o Flamengo tá com uma boa dirigência, né? O próprio Palmeiras, mas você vê antigamente. Os caras já tava Série B, Palmeiras caiu pra Série B não faz tanto tempo, né? Exatamente, E aí a gente vê agora, por exemplo, São Paulo, olha o tanto de escândalo que tá tendo aí, dirigência zoada. O próprio Corinthians com dívidas milionárias, contratos absurdos, né? Igual você comentou, o Memphis Depay, aí o cara ganhou o Campeonato Paulista e aí toda a premiação foi pra um jogador só. Aí você vê a discrepância, né? O Botafogo com a SAF aí, tudo complicado, transfer ban. A gente acha que é o campo, mas os engravatados lá atrás também refletem no campo, né? Com certeza, com certeza. E é bem isso que você tá falando. Então, assim, cara, agora em termos de estrutura, é aquilo que você falou, Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro tem uma boa estrutura também lá, mas assim, o Mirassol, cara, e outra, um time que tá ali, ó, entre as tabelas ali, que infelizmente, se você for parar para analisar hoje, é o Bragantino. O Bragantino tem uma bela estrutura lá em Bragança e acaba deixando os grandes aí na desvantagem, né? E falando do São Paulo agora, você acha que tá numa fase boa aí com o Dorival ou você acha que não vai putz, esqueci a palavra. Engrenar. Não vai engrenar. Você acha que não vai engrenar ou vai? Cara, acho que a terceira passagem, recente, tá? Vamos falar recente, gente. A terceira passagem do Dorival pelo São Paulo aí, todas as vezes que ele passou, ele fez um bom trabalho. E agora com a saída do Roger, né? Roger Machado. Isso. Saiu. Agora com a saída do Roger Machado, que uma bela de uma pressão também, né? Porque o pessoal que desde a contratação dele falou que o cara não servia pra nada. Por mais que ele, acho que nos primeiros jogos ele chegou a ganhar, né? Chegou a mostrar um futebol até que ok, mas o pessoal, mesmo com a vitória, tava com o pé atrás, né? E ainda, principalmente depois, quando o próprio Dorival ficou à disposição do mercado. Sim, aí a pressão aumentou de vez mesmo, né? Então, isso é mais ou menos pra você entender como é que se funciona o lance da pressão no futebol brasileiro. Muito grande, entendeu? né? É muito grande. Então, o cara que vai lá pra cima lá, que quer disputar, que quer isso, ele tem que estar preparado, porque a pressão aqui é monstruosa, cara, é monstruosa. Mas acredito que o Dorival, ele vai precisar de um pouquinho de tempo, né? O São Paulo tem um time ali razoável, não tá entre o São Paulo da década lá de 90, 2000 que a gente conheceu, mas tem bons jogadores ali, mas é tudo questão de tempo. Mas o Dorival, ele é um excelente treinador e sabe o que fazer ali, né? Sim. Agora puxando esse gancho, falando em treinador brasileiro, você acha que o treinador brasileiro não tá no mesmo nível do europeu? A gente vê o próprio Abel aí, tem aquele que ficou bastante tempo no São Paulo, que saiu recentemente, o Crespo, né? Teve até uma saída meio conturbada, a gente não sabe os por que saiu, reais motivos, né? O por trás dos bastidores. Você acha que o técnico brasileiro, até mesmo na própria seleção, né? O Carlos Ancelotti agora, o pessoal chiou bastante, mas tem um técnico europeu na nossa seleção brasileira. O que você acha aí que a fase dos técnicos brasileiros para você? Não, exatamente, cara. Você pegou num ponto-chave agora. É complicado, né, cara? Por que é complicado? Vamos supor, vamos falar de time grande, vai. O Corinthians, aí o próprio São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Então, assim, esses times grandes aí, cara, eles chegaram num patamar que eles não... Na verdade, isso deveria ser no geral isso aí, né? Não é o tempo mais de pesquisa, sabe? Infelizmente,
Tem o tal do um rapaz novo, até peço desculpa, mas é o Carpini. Ele passou pelo Água Santa, foi vice-campeão lá contra o Palmeiras, foi campeão, a Água Santa. Passou pelo próprio São Paulo, acredito. Exato, né? exato. Bem lembrado. O próprio Carpini passou pelo próprio São Paulo. Então, assim, é um rapaz bom, é um rapaz de experiência, é um rapaz de renome e, com certeza, é muito talentoso. Só que aquilo que a gente tá falando, entendeu? Aí a gente chegou num ponto do futebol que não é só mais ali dentro das 4 linhas, é uma coisa muito pra fora. Aí tem os próprios diretores, aí tem presidente, sabe? E aí rola aquela pressão. É o dia a dia. E aí, pelo fato de... são vários campeonatos, vários jogos, quarta e domingo os caras estão jogando, então viaja pra lá, daqui a pouco você tá no Nordeste do Brasil, e com a Sul-Americana você é obrigado a ir pra fora, uma Libertadores você é obrigado a atravessar É muita viagem, né? É muita viagem, sabe? É muita coisa. E aí, vamos falar de futebol ali, nível A, igual aí o Palmeiras e o Flamengo estão disputando. Se você tem um elenco, igual os dois clubes têm, o elenco, o Palmeiras tem 2 ou 3 times, o time A, B e C, vamos dizer assim, o Flamengo é a mesma coisa. Então, assim, aí você suporta certo tipo de pressão, mas o restante é que acontece, aí a bomba acaba estourando no próprio treinador, entendeu? Então, o que acontece? Mas falta bastante, que eu vou dizer mais... Também seria personalidade, tá? Para os próximos novos treinadores que estão para vir aí no nosso futebol. Por quê? Porque aqui, na minha opinião, o futebol tá aqui, entendeu? O futebol tá aqui. Dentro de campo, com os jogadores e com os próprios treinadores. Você citar um exemplo básico agora. O que aconteceu com o Renato Gaúcho esses dias? O Vasco acabou perdendo. Pô, é um técnico renomado, pô. Ele passou pelo Grêmio, o ex-jogador aí que fez uma carreira brilhante. Aí tá como treinador. E como treinador também entre o ótimo ali e o excelente também. Vários títulos por onde passou. Sim. E aí chega no Vasco, o que acontece? A pressão. O Vasco fica naquele sobe e desce, entendeu? Ele tá um pouco para baixo do meio da tabela do Brasileirão. Então, até mesmo um técnico como o Renato Gaúcho acaba sofrendo, porque a pressão é demais, cara. A torcida de time grande só quer o melhor, só quer o resultado. E não é por aí, entendeu? É aquilo, né? Às vezes o jogador entra, ao invés de entrar só focado no jogo, tá entrando na pressão que se não perder, que se não ganhar, vai sair do estádio, já vai ser linchado, já entrando amanhã, vamos supor, perde hoje, entrando amanhã no CT, já vai ter parada lá do torcedor, não deixa nem entrar, já bate na porta do carro, xingando em rede social. É complicado, né? É complicado. Puxando esse gancho até de própria rede social, você acha que as redes sociais hoje ajudou mais ou tá atrapalhando? Pensando nessa questão de, tipo assim, jogador que só quer mais aparecer, porque a gente sabe que tem esses jogadores que gostam de aparecer, né? Às vezes faz até uma jogada dentro de campo só pra postar no Instagram, TikTok ou algo do tipo. O que você acha dessa nova geração aí que adotou essa forma de jogar bola? Também, cara, também. Na minha opinião é o seguinte, infelizmente a rede social existe, infelizmente não, né? Vão me massacrar agora com essa atitude aí, mas não, a rede social tá aí, mas assim, o jogador ele tem que ter um foco na vida dele, sabe? Não é só o clube, o diferencial como eu tô falando, o Fute Raiz Resenha aqui, ele se trata do quê? Da raiz do futebol, e vamos pegar um pouco para alta performance. A alta performance, onde muita coisa falta aqui nesse país. Então, o que acontece? A gente vai focar bastante na alta performance. A alta performance, se você não tiver focado naquilo que você quer fazer dentro de campo, que é o gol, que não ficar puxando falta toda hora, é você tentar entrar e fazer o seu melhor e ponto para o seu time garantir os 3 pontos ali, entendeu? Então, fica meio difícil, fica complicado, porque a gente tem N fatores, a gente acabou de falar do VAR. Infelizmente, vamos falar uma coisa aqui que não comentamos ainda, mas a nossa arbitragem, ela é uma arbitragem que não é profissional, entendeu? É uma arbitragem... Oscila muito, né? Oscila bastante. No jogo tá um critério, por exemplo, do Palmeiras, né? Eu acho que o Palmeiras e Remo, eu não sei se você se recorda, o próprio juiz falou no jogo anterior, se a bola tivesse pegado na mão do outro jogador e você tivesse feito gol, era gol. Aí aconteceu no jogo do Remo e Palmeiras e ele não deu gol. O mesmo juiz, com a mesma atitude, só que ele teve 2 opiniões diferentes. Num jogo foi gol e no outro não. Aí que complica, né? Aí às vezes até incentiva o jogador aí, porque o jogador tem aquele momento de fala ali do final do jogo, entrevista, algo do tipo, mas aí o jogador fica meio revoltado, né? Que aí pra
pra rede social pra pelo menos tentar defender o seu ponto, né? Exatamente. Mas isso, queira ou não queira, aí é o que acontece. A gente fica dando foco para as coisas que não são necessárias. As coisas que são necessárias, como eu acabei de falar, se a gente pegar os jogadores de alta performance, assim, os líderes do topo do mundo aí, é muito pouco que eles mexem com rede social. Uma coisa é uma coisa, o futebol é outra. Quando o cara entra focado para realmente resolver, e a gente como brasileiro tem por obrigação fazer esse tipo de coisa, na minha opinião. Porque a alta performance você entra para fazer e ponto final, acabou. É simples assim. E a gente tem estrelas aqui no futebol brasileiro que estão mas muito longe da alta performance que era para ser exigida e que era para ser de praxe. Mais ou menos essa que é a palavra certa. Alta performance era para ser de praxe aqui, porque a gente, como revela bastante, mas foi como eu disse no episódio anterior, a gente, como revela bastante, pelo meio do caminho, os próprios jogadores, a imprensa, o staff dos jogadores, o empresário, o presidente do clube, acaba meio que desfocando, sabe? E aí é onde o jogador, se ele não tiver um acompanhamento, família, coaching, enfim... Acaba se perdendo, né? Acaba se perdendo. Realmente. Agora entrando numas polêmicas aqui do futebol, quem pra você foi mais ídolo? Atualmente o Neymar ainda não se aposentou, né? Mas pra você, quem que é mais ídolo? Adriano, Imperador, né? Ou Neymar? Cara, o Adriano, ele decidiu, né? O Adriano acabou sendo campeão aí com a gente aí pela uma Copa América, né? Ele trouxe uma Copa América pra gente. E o Neymar, ele... Cara, o Neymar, você quer saber a real do Neymar? O Neymar é craque demais. Ele é craque demais. Ele é o gênio da bola. Ponto. Mas, vamos falar de rede social? Então, assim... já tava no assunto, né? O que acontece? Então, assim, é meio que desfocado pra lá e pra cá. E, na minha opinião, a vinda dele pro Santos... cara, meio complicado falar isso, mas eu tô aqui, então é pra... Então, o que acontece? A vinda dele pro Santos, o Santos, infelizmente, não tem uns jogadores ali para que respaldam para que o Neymar consiga fazer o futebol ali. Porque uma andorinha só não faz verão, né? A gente... Por mais que seja aquele craque, como você disse, é só pegar os números, né? Quantas chances criadas ele não deve ter dado no Santos, né? Às vezes porque, como você disse, uma andorinha só não faz verão. Exato. É como que ele vai dar não tem como ele pegar a bola lá na defesa e driblar todo mundo e fazer o gol, né? Ele precisa da ajuda dos companheiros, né? E hoje em dia a gente sabe que o Santos não tá pra favorecer tanto ele, né? Exatamente. Então, assim, aí a vinda dele pra cá foi meio que particular, enfim, ele tomou uma decisão de carreira ali, mas na minha opinião essa decisão foi meio que errada e ponto. Então, o que acontece? Agora, na seleção, por exemplo, o mal da nossa seleção, o que aconteceu, infelizmente, foi esses cortes que tiveram, porque o Estevão, infelizmente, por lesão, foi cortado, e o próprio o Rodrigo, o 10 do Real Madrid. Porque, na minha opinião, se tivesse esses dois aqui, com a entrada do Neymar, e você colocaria ali o Vini Júnior pela esquerda, e até mesmo o Endrick de centroavante, ou até mesmo o Neymar, rapaz, essa seleção aí praticamente não vou dizer que não precisaria do Ancelotti, porque ele é um puta técnico, então assim, mas praticamente se jogaria sozinho. Agora, tem outras qualidades ali na seleção que eu não concordo, mas em termos de Neymar, em técnico, genialidade e, meu Deus do céu, mas é como ele tá falando, né? Ele não faz uma andorinha só, não faz verão. Na seleção ele pode representar muito bem, espero, e o povo brasileiro também. E agora com relação ao Adriano, na minha opinião, é disparado, não tem como. Então, pra você, o Adriano, o Imperador, é mais ídolo que o Neymar? Não, Neymar. O Neymar é mais ídolo. Só que ele não teve tantas expressões assim como o Adriano. Exatamente. O Neymar, vamos supor, ele a comparação, assim, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, esses caras. Só que o Neymar não focou tanto para a Copa do Mundo, para ganhar o que o Messi e o próprio Cristiano Ronaldo ganhou, entendeu? Sim. E agora outra pergunta aqui um pouco mais polêmica. Quem jogou mais, Ronaldinho Gaúcho ou Kaká? O Bruxo, sem dúvida nenhuma. O Bruxo, ele fez história, meu Deus do céu. Embora o Kaká também, ele teve os seus momentos ali, mas o Ronaldinho Gaúcho é disparado. É um cara que, não sei se a maioria do povo brasileiro sabe, mas ele foi referência e inspiração para o próprio Messi. Que quando o Ronaldinho Gaúcho estava no auge no Barcelona, o Messi estava saindo da categoria de base. Então, assim, ele se inspirou muito. Se você vê é só procurar na mídia. Se você vê alguma coisa na mídia aí, um encontro entre Ronaldinho Gaúcho e Messi, é uma coisa assim, fraternal, vamos dizer assim. Até mesmo aquém do futebol. Porque você consegue perceber ali uma ligação... além do futebol, entendeu? Uma coisa bem harmoniosa, uma coisa bem interessante.
Tanto que dizem que na fase ruim do Barcelona lá foi o Ronaldinho Gaúcho que deu uma levantada, né? Exato, Que exatamente. não tava tão bem, e ele que voltou o pessoal a gostar de assistir o futebol do Barcelona, voltou a vender ingresso no estádio. E aí, como você disse, deu referência pro próprio Messi, né? Inclusive, o primeiro gol do Messi foi a assistência do Ronaldinho, né? Aí, então, tá vendo? Se a gente puxar tudo certinho, rapaz, esse aí é diferenciado demais. Nossa, o Ronaldinho Gaúcho, meu Deus do céu. Agora, outra pergunta que tem até com base, que eu não sei se você se recorda, teve uma vez que ele falou que jogador bom é humilde, jogador ruim tem muito ego, né? Você acha que hoje em dia o jogador tá com muito ego, todos em geral, como você disse, né? Tem as ressalvas, mas o jogador em geral tá com muito ego, você acha, hoje em dia? Com certeza, com certeza. Ele falou, quem falou isso aí? Foi o Ronaldinho, né? Foi. Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, é coisa de quem vivenciou, né? Então, Quem sabe, né? De quem sabe, né? Então, assim, por que a gente vai discutir? Isso, na verdade, se torna um fato. Então, se torna um fato, a gente tem que pegar coisas boas pra gente, pra vida, e levar como referência, e ponto. E, infelizmente, o restante dos jogadores aí é um pouquinho não, chega a ser até um pouco de ego inflamado. Mas faz parte do futebol também. Mas, não deveria, mas queira ou não queira, vou voltar de novo batendo na mesma tecla. Se você optar pelo ego, mas você tira o foco e deixa a alta performance de lado, você viu que começa a virar tudo uma bagunça? Sim. Agora, se você coloca uma coisa ali, uma meta, procura canalizar a sua energia, foco, brasileiro ainda, tem muita coisa pra mostrar aí, muita coisa pra... Por mais que a gente... O próprio Real Madrid agora tá meio com esse problema, né? Que o pessoal tá... A gente não tem todas as informações, mas os bastidores dizem que o vestiário do Real Madrid tá meio complicado, né? Tanto por causa do Mbappé, mas é aquilo, né? Dizem que é muito ego envolvido, né? O que você acha sobre? Então, o que acontece? Para pegar esse time de... Eu lembro que uma época quem passou por lá foi o Luxemburgo. O Luxemburgo passou pelo Real Madrid para ser técnico, né? Ele passou por lá e tal, passou por vários jogadores. Eu lembro que ele fez uma transição, porque era o zagueiro de lá, Nossa, não vou lembrar o nome do zagueiro agora. Eu lembro que o cara era volante, ele puxou o cara pra zaga. Inclusive, esse cara bate pra caramba, ele batia pra caramba. É o Sérgio Ramos? Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Ele que colocou Exato, o Sérgio Ramos na zaga, né? exatamente. Ele jogava mais de volante, verdade. Exatamente. Então, assim, é um pitaco ali, vamos dizer assim, do próprio treinador brasileiro. O cara vai pra lá, sabe que o cara é um leão ali no meio de campo ali, mas ele tem o técnico sabe, né? Ele pegou, foi, recuou o cara, e tanto é que o cara ele se tornou no que se tornou. Sim. Um belo de um zagueiro e ponto final. Agora, voltando à sua pergunta, o que acontece? Esse tipo de... Lembra dos Galácticos? É a mesma história. A mesma situação. Mesma história. Inclusive, é o mesmo time, né? É o mesmo time, pode, né? exatamente. Um monte de estrela e parece que não... Porque a gente vê no papel, parece que vai ser o melhor time do mundo. Teoria, Mbappé, né? Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham. Meu Deus do céu. Não tem... De nome, assim, você fala, vai ganhar 10-0 de todos os times. Mas aí a gente vê na prática, vestiário conturbado, jogador que parece que não quer tocar pro outro. É complicado, né? É complicado. Mas é onde você fala, onde a gente tá discutindo. Justamente um pouco do ego, a falta de... Segurança nem tanto, mas a falta de organização ali. Se você não tem um técnico, vamos supor, um técnico à altura para estar cobrindo, por exemplo, o Ancelotti, ele cansou de ganhar jogos pelo Real lá. Então, assim, teria que ser um técnico dessa altura, sabe? Para organizar ali como é que é? As mentes, não vou dizer. Organizar ali o vestiário, organizar a organização do time, né? Porque não é fácil você trabalhar com estrelas e manter tudo ali, sabe? Meu, é complicado. É complicado, cara. né? É complicado demais. Realmente. Agora, pra gente fazer um final aí, um bate-pronto, sabe? Eu pergunto e a resposta rápida. Pô, bora. Fechou? Melhor jogador do Brasileirão hoje? Nossa, cara. Melhor jogador do Brasileirão hoje? Nossa. Flávio Lopes. Flávio Lopes? Flávio Lopes. Melhor técnico? Putz, cara. Não precisa ser do Brasileirão, às vezes pode ser Europa. O melhor técnico que você acha aí Não, da eu vou no Abel. atualidade? Abel Abel? Abel Ferreira. Time que mais decepciona hoje? Um só? Hoje tá complicado, né? É muito time, né? Tá complicado, cara. Tá complicado. A torcida santista que me perdoe, mas o Santos, o próprio o Corinthians que tá em um sobe e desce, não adianta o cara tá na Libertadores e tá lá quase na zona de rebaixamento. Então, assim, é tudo organização, tudo compromisso ali, é tudo meta, planejamento. Esses caras não acabam se planejando, cara. O futebol é uma coisa que, assim, ó, se você tá... O futebol é muito perspicaz e reativo. O que é reativo? Você tá ali jogando durante os 90 minutos. Se você ataca,
ataca, você não consegue fazer um contra-ataque que você toma, o time desce e acaba fazendo gol e ganha de 1-0. Então, assim, é muito, sabe, é bem isso. Então, assim, não adianta, cara. E tá aí na cara de todo mundo escancarado. Se você não participar, não fizer tudo com planejamento, com organização, infelizmente você vai acabar ficando pelas tabelas, vamos dizer assim. E é aquilo, né? Decepciona porque a gente vê no papel, assim, a gente vê bons jogadores, né? No próprio Santos, o Neymar, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Zé Rafael, o Arão, o Mike, o Willian Arão. A gente vê no papel, assim, bons jogadores. Mas aí chega no dia do jogo, parece que não dá aquela liga, né? É complicado. E pelo fato de se jogar em casa, na Vila Belmiro ali, a Vila Belmiro é um sapão, cara. Os caras deveriam comer a bola ali, sabe? Sim. Tem jogos que os caras conseguem fazer. De um tempo pra cá até deu uma melhorada. Mas é aquilo, é aquém, né? É aquém do que, por exemplo, que eu cresci vendo o Santos, que eu cresci vendo o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o próprio Flamengo, os times de, sabe? É complicado, cara. Sim. E maior favorito na Libertadores de 2026 pra você? Cara, tá entre Palmeiras, tá entre Flamengo também, que pode logo se encontrar lá na frente, mas assim, o próprio Corinthians também, que tá numa crescente aí, quando esses caras Tá numa fase boa na Libertadores, mas no Brasileirão deixa a desejar, né? Exatamente, esses caras que de repente quando começa a engatar uma certa quantidade aí de jogos positivos, aí fica meio complicado, o próprio Corinthians, entendeu? A melhor torcida hoje pra você, do Brasil? Mas tem que ser sem clubismo, hein? Sem clubismo? Tá, cara, isso aí tem a do Flamengo lá, a maior, né? A maior do Brasil, queira ou não queira, vamos admitir que a maior do Brasil é do Flamengo. Cara, em termos de torcida, mano, a torcida que canta e vibra, né? Ainda bem que era sem clubismo. Melhor estádio pra você hoje? Cara, a gente, graças a Deus, a gente chegou num nível aí de bons, mas bons mesmo. Temos o próprio Allianz, temos a Arena do Corinthians, temos lá em Minas, temos o do Atlético, do Galo, né? Uhum. Cruzeiro também. Cara, Fonte Nova, depois da Copa do Mundo, acho que foi 2014, né? Que Sim. toda a reformulação dos Deu uma estádios. melhorada bastante, né? Exatamente, deu uma melhorada bastante. Um jogador superestimado pra você? Aquele jogador que todo mundo fala, mas você acha que não é aquilo. Superestimado? O Memphis, cara. Memphis. O Memphis? Memphis Depay. E um subestimado? Aquele que ninguém fala, todo mundo fala que é ruim, só que pra você ele tem aquele dom. Cara, é assim, como é que aí que tá, né? É tudo questão de interpretação e de repente na hora aonde ele tá e com quem ele tá sendo conduzido. Eu vou dar um exemplo pra você agora do Rony, que jogou no Palmeiras. Cara, ele saiu do Galo lá, era do Galo? Sim. Saiu do Galo, fazia algumas partidas lá interessantes, boas, razoáveis, até mesmo ótimas algumas partidas, senão teria sido vigiado e até mesmo contratado pelo Palmeiras. Depois ele chega no Palmeiras, começa a fazer uma boa campanha com o Abel e começa a fazer umas graças lá, ensaia uma bicicleta, ensaia duas, ensaia três, na terceira ou na quarta ele acertou, depois fez mais um outro gol de bicicleta. Saiu do Palmeiras, tá onde agora? Voltou? Tá lá no... Tá no Santos. Tá no Santos, isso. Olha aí, olha a coisa. Tá no Santos, é tipo assim, o jogador que você vê que é o Rony, não é o mesmo Rony que jogava no Galo, muito menos o Rony que jogou no Palmeiras e aquém do Rony que tá jogando no Santos hoje. É aquilo que a gente comentou, né? Muito por conta da pressão também, né? Porque no Palmeiras, por mais que ele tenha aquela pressão, o time tá numa boa fase, então a pressão é menor, né? Exato. Se às vezes não ganha ali um jogo ou outro, aí você fala, pô, não tô bem na mente do jogador, né? Não tô bem, só que o time tá numa boa fase. Agora, no Santos, por exemplo, se não ganha um jogo, já é torcedor pedindo cabeça do jogador, então fica complicado, né? Pra ele tentar fazer, por exemplo, o que ele fazia no Palmeiras, que era tentar, praticamente todo jogo ele tentava uma bicicleta, Exato, né? E agora se ele fizer isso no Santos, ele é massacrado praticamente. Então aí aonde que vem a nossa a pressão, entendeu? Por isso que eu citei logo no começo do nosso vídeo aqui, o Zacarias Labiá. É um cara que vem de fora, e ele acabou de vir de fora, então seria uma coisa assim, um cara meio neutro. Ele não tá dentro da pressão que não entende, né? Não entende a pressão que é do futebol brasileiro, até ele se habituar, né? Isso, Não, tomara que não se habitue, essa que é a questão. A questão daqui pra frente é a gente tentar mudar o raciocínio do nosso futebol, e a gente tá aqui pra isso. Então, o que acontece? Ele não tá dentro da pressão que o Rony tá hoje, você descreveu muito bem. Ele não tá dentro da pressão que o Rony tá hoje. Então, ele acabou de chegar neutro e o futebol que ele representa é aquilo. É um cruzamento... vamos dizer assim, com qualidade, que falta também lateral do nosso país, infelizmente. Sim. Falta tanto lateral esquerdo como lateral direito, falta muito, muito.
Mas o cara cruzou na medida, o cara pegou sem medo, sem preconceito, sem nada. Foi lá, na veia mesmo, pegou e golaço. Então, assim, é o que falta no nosso futebol. Mas o jogador, como você falou aí, o menos ali... subestimado é o Rony. É o Rony, realmente. E pra você, qual time vai ser campeão brasileiro? Cara, vai ficar... Eu acredito ali, os 3 primeiros. O Palmeiras, o Flamengo e eu acho que é o Cruzeiro que tá lá. O Fluminense. Pode ser o Fluminense também, entendeu? Pode ser entre esses 4. É que agora, com essa vitória do Palmeiras, deu uma... 8 pontos. Deu uma alargada, né? Ali na diferença de ponto, mas... Acredito que dificilmente fuja desses 3. Eu acho que é algo muito surpreendente para acontecer que... mas o futebol, tudo... Cara, eu já me acompanho essa trajetória há muito tempo, cara. Então, teve anos aí, acho que 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, aí o Palmeiras próprio passou por isso. Tava na frente um bom tempo. Nas últimas 3, 4 rodadas, infelizmente trupicou. O Flamengo pegou no meio, passou pelas 2 últimas, e nas últimas acabou levando o campeonato. No próprio título do Palmeiras, inclusive naquele do Botafogo lá, né? Eu acho que chegou a bater... Foi o quê? 10, não lembro certinho quantos pontos foi, mas tava algo muito distante, né? O Palmeiras tava lá em quarto e do nada foi campeão. Ele foi campeão. Mas buscou. Foi aquela lá foi um título bem diferenciado. Pra você, hoje, qual time pode surpreender, assim, conquistar um título de expressão, algum título grande? Qual time aí você acha que dá pra dar uma surpreendida no final da temporada? Cara, como vamos tratar de futebol, tratando aí de futebol, não se surpreenda se o Mirassol ele for buscando melhores colocações na Libertadores. O próprio Corinthians também, que quando embala, né? Ele tá numa posição boa na Libertadores, foi o líder, se eu não me engano, do grupo dele lá. Então, assim, é mais ou menos por esse lado. Agora, com relação ao restante, a gente torce aí pelo Fluminense, o próprio Cruzeiro, que tá nas primeiras posições ali do Brasileirão. É mais ou menos isso. Mas o que eu tô ali, mas eu tô falando em termos de no geral, tá? Tanto de formação como organização, estrutura. O Mirassol tem uma bela... de se deixar invejar por times grandes, vamos dizer assim. Que a estrutura que o Mirassol tem, rapaz, mas acho que, se não me engano, é uma década ou mais de investimento ali. Foi muito trabalho, né? Acredite você ou não, mas ele tem hoje como diretor técnico o Paulinho, ex-jogador do Corinthians. Então, é um cara que entende, entendeu? Então, se o cara entende, ele foi pra lá e tá fazendo um excelente serviço. Então, assim, eu tenho alguma coisa a esperar do Mirassol aí. Fechou. Então, agora pra gente dar o nosso... partir pra parte final aí, umas perguntas mais objetivas. O que você acha que falta pro Brasil voltar a dominar futebolisticamente falando, mundialmente? Você acha que o que falta? Cara, eu acho que é aquilo que a gente colocou no bloco passado aí. A gente revela com qualidade, entendeu? Mas no meio do processo, depois da revelação aí, muita coisa foge fora do contexto futebol, tá? Então, assim, e vamos deixar, essa pergunta sua, eu vou levar pro restante da minha carreira, que essa minha trajetória começa agora. Então, assim, a gente tem que entender que é exatamente isso. O futebol brasileiro, ele revela excelentes jogadores, ponto. No decorrer dessa carreira desse jogador, ele tem que ser muito bem acompanhado, muito bem, vamos dizer, exercer o papel dele, vamos supor assim, com excelência. Pô, eu como procuro fazer as coisas, eu procuro fazer para deixar minha marca, entendeu? Então, assim, o futebol brasileiro tem isso. Essa é a qualidade do futebol brasileiro. Não é à toa que nós somos pentacampeões, né? Pentacampeões do mundo. Então, assim, a gente tem uma chama dentro da gente. E essa chama, ela tem que voltar a arder, né? A arder e acender, entendeu? Só que para tudo isso acontecer, tem que ter um acompanhamento, tem que ter ali as metas alcançadas, o planejamento, sabe? A direção. O foco, certa, né? Às vezes parece que o futebol brasileiro falta foco, né? O pessoal... Muito. Não é... Por mais que... Não tem como não comparar. Tipo, por exemplo, o Neymar e Cristiano Ronaldo, né? Tem o foco, né? Você vê que o cara tá focado no futebol. Agora o Neymar, você vê, às vezes tá... Não que o jogador não possa fazer, o jogador também é ser humano, tem um lazer dele, claro. Com certeza. Mas é diferente, né? Você vê no jogador que é diferente o foco de um pro outro, né? Exatamente. É uma comparação boa. É uma coisa meio criteriosa e meio... Acho que eu vou tomar pancada até umas horas depois que eu falar isso aqui, mas é bem isso, cara. Vamos supor, o Cristiano Ronaldo... isso não é palavras minhas, tá? Ex-técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. Como profissional, foi o melhor atleta profissional que ele treinou na vida.
Luiz Felipe Scolari com relação ao Cristiano Ronaldo. Então, assim, o profissionalismo do Cristiano Ronaldo, a gente não tem um aqui no Brasil, cara. Vamos dizer que tenha no meu nível, alto performance falando, meu nível não, do futebol raiz que a gente tá tentando buscar aí. Zé Roberto, lembra do Zé Roberto? Ex-jogador. Zé Roberto, que passou pelo Palmeiras. Campeão do mundo. Passou pela muita seleção, bagagem, né? Muita bagagem. E outra, ele parou até que tardiamente, 41, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu vou dar uma buscada aí, mas se eu não me engano, ele parou profissionalmente com 41 anos. Qual que é o jogador que para com 41 anos? Difícil, né? Muito difícil. Por quê? Porque o cara é focado, porque o cara tem as metas, o cara tem ali o planejamento dele e foi longe. E outra, é um cara que tá na mídia ainda até hoje. Hoje a gente pode falar de um jogador que tá um pouquinho mais além aí, que é o Fábio, que é o goleiro tava no Cruzeiro. Tá no Fluminense agora, né? 45 anos. Tá certo, é um goleiro, ele não tem tanto mobilidade ali, ele fica muito tempo parado, mas é um goleiro, pô, e tá com 45 E 45 anos é pra um esporte, qualquer esporte que seja, é muita idade, né? Muita coisa, mas o cara que é o cara focado, né? É o cara que... Tem o foco, né? Exatamente, ele tem o foco, é aquilo que a gente acabou de falar, ele tem o lazer, tem isso, tem aquilo outro, mas acho que a coisa principal dele é o futebol, é o meio, o ganha-pão dele, né? E quando o cara se decide fazer por esse tipo de coisa aí, mais o foco... chama o cara acima de tudo, é o resultado que tem, entendeu? Mas nós temos poucos, aí que tá, nós temos poucos no Brasil. Recentemente foi o Zé Roberto, que parou, temos ainda em termos de gol, que é o Fábio, mas assim, é aquilo que você acabou de falar, para se mudar da base, da revelação, até um futuro campeão do mundo, tem que se fazer uma nova estratégia ali, colocar na mente da molecada, da garotada aí, porque aí que eu acabei de falar, a chama dentro do pentacampeão a gente tem. Só que essa chama ela tem que voltar a se acender e dar uma consequência boa aí, porque a gente tem muito potencial. Certo. Pra gente finalizar aqui nossa última pergunta desse nosso primeiro episódio aí do programa, daqui 5 anos aí eu acho que já vai ter bastante craque aposentado. Qual você acha que vai ser o nome do nosso Brasil aí? Futebolisticamente falando, claro. Jogador? Hendrick. Pode escrever isso que eu tô falando. Já tá... Será que traz a Copa pra nós esse ano? Já tá no ciclo, né? Tá no ciclo. Então daqui 5 anos você acha que o Hendrick vai ser o nome do Brasil? Eu acho que até menos. Esse garoto aí, olha, se for parar... Eu não vou falar uma besteira aqui, porque vou dar tempo ao tempo. Mas assim, ele tem muita qualidade. É um jogador, é um centroavante hábil. Ele é forte, ele tem todas as qualidades. Tem a personalidade, né, que a gente comentou. Exatamente, tem a personalidade, chuta com as duas pernas, cabeceia bem. Ele não tem medo do zagueiro. E assim, é um menino que, por enquanto, tá focado. Por enquanto. Mas assim, se a gente for falar de almejar coisas maiores, se ele conseguir até então, com essa mentalidade que ele tá indo sozinho, beleza. Mas, na minha opinião, vai precisar aí de uma ajuda. Se ele quiser... na minha opinião, eu vou falar uma coisa aqui que tomara que venha a acontecer. Máximo daqui uns 2 anos. Se ele focar e colocar na cabeça dele que ele vai ser o melhor do mundo, você pode ter a certeza absoluta que ele vai ser. E não vai parar por aí, não. Ele pode ser 1, 2, 3 e aí vai. É dar sequência. Porque ele tem todo o talento, ele é um rapaz diferenciadíssimo, atacante mesmo, de mão cheia. E tudo depende dele. Entendeu? Essa que é a grande... Acho que é a questão nossa de vida também, né? Tudo depende da gente. Sim. O que a gente quer, a gente corre atrás. Vou falar um pronome, um ditado popular aí, que a gente, da minha época, falava muito. O que a gente tem que ter é o seguinte, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Então, ele tá na profissão certa, tá fazendo o que ele gosta e não tem por que eu dar errado, entendeu? Então, assim, é focar, é partir para cima e querer as coisas melhores, né? Para que venha o mais próximo dele. Certo, então eu acho que foi isso o nosso primeiro episódio, né? Falamos bastante aí sobre personalidade, futebol brasileiro, futebol europeu, jogos atuais, sobre tudo. Vai vir muitos pela frente aí ainda, esse foi só o primeiro. Queria agradecer aí o Douglas que deixou a gente fazer essa participação especial aí no programa dele, no primeiro episódio do Fute Raiz Resenha. Vai ter muitos pela frente aí. Meus agradecimentos finais aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. E aí deixar os seus agradecimentos aí finais pra galera. Suas redes sociais, tudo certinho. Quando que vai lançar, quando que o pessoal já deve ter um monte de comentário aí, um monte de curtida e like. Então é isso. Eu acho que mais ou menos a gente tá indo no caminho certo. A tendência é a gente crescer bastante com esse canal, Fute Raiz Resenha, e esperar por muito em breve bastante convidados aí pra gente debater muito o que o futebol brasileiro tem que melhorar e tem que melhorar e muito. E assim, vamos torcer por essa Copa aí,
E acredito que venha, o Hexa tem que vir. Se não tiver, a gente vai ter que arregaçar as mangas aí e mostrar como é que se faz o futebol resenha raiz e campeão, acima de tudo.